Oi, gente, me chamo Milena. Estou aqui com a minha amiga Juliana hoje. A gente é acadêmica do curso de Pedagogia. Estamos no 6º período. Tudo bem, Ju? Oi, Mi, tudo bem? Tudo certo? Que bom. Então, galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre alfabetização, né? Ver algumas vivências e possibilidades. Ah, sim, legal. Conversas assim nos ajudam a analisar como a nossa educação se encontra nos dias atuais. Sim, com certeza. Mas e você, Ju? Você já pensou como que tá esse processo de alfabetização atualmente? Olha, hoje quando eu paro para pensar no assunto alfabetização, é, eu vejo um processo que pode ocorrer de várias maneiras, desde os métodos tradicionais, de ensino e até o uso de tecnologias por meio de aplicativos de computação de histórias, né? Pesquisas na internet, jogos que estimulam raciocínio, entre outros, né? Os que auxiliam os alunos na aprendizagem da leitura e da escrita, Mi. Sim, com certeza, né? E além dessa etapa ser a mais importante, né, do desenvolvimento infantil, que se inicia na primeira infância, a aprendizagem pode acontecer de várias maneiras, né? Por exemplo, por meio de brincadeiras, né? Por meio de musicalidade, de artes e tantas outras atividades que despertam a curiosidade das crianças. Ah, com toda certeza. Milena, o processo de aprendizagem ajuda a desenvolver a habilidade de ler e escrever de maneira adequada. Ah, já nós, como acadêmicas, né, podemos, junto com os nossos professores e as pessoas ao nosso redor, oferecer apoio emocional neste processo, compartilhando nosso conhecimento e experiência e auxiliando na busca por cursos e atividades educacionais. Sim, com certeza, né? Até sobre isso, eu vi uma experiência, né? Uma atitude de uma universidade de São Paulo sobre o processo de alfabetização, né? Eu até achei muito interessante. Nela, a professora Silvia Coelho, ela comenta a importância, né? E os desafios dessa alfabetização no período da pandemia. E até ela lançou um livro chamado A Escola que Não Ensina a Escrever. E ela menciona, em face das metas, a erradicação do analfabetismo, né? E a superação dos baixos níveis de letramento no país, né? E esse tema, né, ele ensina a língua escrita, que é sempre muito oportuna, né? E até porque esse é um desafio social e político, né? E também, se você concordar comigo, Ju, é um desafio pedagógico, né, para todos nós educadores. Ah, sim, né? Além disso, os desafios dos educadores são vários, pois cada criança é um sujeito único que participa de práticas de letramento diferenciados, de acordo com o seu repertório cultural, com o conhecimento que ela passa a adquirir na família e no ambiente social em que vive. Já em reflexão sobre a alfabetização, Emília Ferreiro oferece uma abordagem revolucionária da aquisição da leitura e da escrita, que se oferece uma abordagem que se tornou o padrão ouro em educação infantil. Segundo ela, a criança não pede autorização para aprender, mas sim é um ser curioso que se apropria de práticas de seu mundo naturalmente. Sendo assim, é importante que a criança tenha acesso ao seu mundo naturalmente. Também é importante, né, que a criança tenha acesso a diferentes tipos de textos. A partir deles, ela construirá a sua aprendizagem. Isso mesmo, né? Além dela construir essa aprendizagem, né? As crianças que convivem em ambientes menos letrados e não têm contato com os gibis, né? Com os livros em casa, elas acabam por levar mais tempo, né? Nesse processo. Ou às vezes, né? Muitas vezes, eles não conseguem aprender a ler e escrever. Pois é, Milena. Então, eu vou citar um exemplo, né, de pessoas conhecidas, né, próximo a mim, que sempre incentivaram seus filhos no período de aprendizagem por meio de gibis, livros infantis e atividade, né, que os ajudaram neste processo. E também sabe o que é bacana? Aqui em Curitiba, no estado do Paraná, existe o Bosque do Alemão. Ele conta a história, né, dos alemães. Ele fica localizado aqui no Jardim Schaffer. E é bem bacana porque lá tem uma biblioteca
que é a Casa da Bruxa. E ela fica localizada bem no meio do parque, como podemos ver nas imagens, né? Ela fica localizada no meio do parque e ali tem professoras da rede municipal que contam histórias, né? Nos finais de semana. E também temos uma trilha que nessa trilha tem placas, né? Que contam a história de João e Maria, né? Uma literatura dos irmãos Grimm. Então, assim, é muito bacana, assim. Então, quem tiver a oportunidade de ir até lá, participar, levar os filhos, eu recomendo, né? Porque, afinal, o processo de alfabetização se inicia muito antes da criança começar a ler e escrever, procedendo, inclusive, a sua entrada na escola. Sim, com certeza, né? Então, até sobre esse bosque, achei bem legal mesmo, eu já ouvi falar sobre ele. E sobre o que você comentou ali, que começa na escola, né? Começa desde cedo. É uma coisa que começa desde o nascimento da criança, né? Quando o bebê, ele nasce, né? Começa a ter lá o seu banho, né? Ter aqueles livros, né? Para banho, já ajuda muito nisso, né? Até observar o papai e a mamãe lendo, né? Então, isso não se inicia a partir do ensino fundamental, né? Mas sim dentro de casa já, né? Até da educação infantil, até o momento final deles. Sim, com certeza. E também podemos tomar atitudes simples, né? Como o hábito de ler um livro de história antes de dormir. E brincar com letras móveis, né? São práticas que podem contribuir para as primeiras aprendizagens sobre a leitura e a escrita de maneira lúdica e interativa. Sim, com certeza, Ju. E eu também acredito que a parceria entre a família e a escola tem que ser saudável, né? Até porque isso já sinaliza para a criança o quanto é positivo ela aprender a ler e escrever, né? E também cabe à família ajudar nos deveres e a continuar oportunizando momentos de interação com essa criança no mundo letrado, né? Ou seja, não é apenas focar, né, naquela revisão dos conteúdos dados em aula, mas sim contribuir para que essa interação entre a família e a escola seja de modo lúdico, né, com a leitura e que essa escrita continue, né? E esses recursos que muitas famílias recorrem sempre, né? Sim, com toda certeza. A família precisa ter empatia e comprometimento ao acompanhar as tarefas de casa e apoiá-los nesse período. Com certeza, né? E uma coisa legal até, Ju, que eu vi foi a iniciativa, né? Do governo que ele teve sobre a alfabetização, né? Eles criaram um Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ou seja, eles consistem, né, em alfabetizar plenamente todas as crianças até a idade de 8 anos. Sem exceção nas 27 unidades federativas, né? Ou seja, em todo o território brasileiro. E esse pacto, né, ele tem o caráter de urgência, né? Ou seja, ele quer ter aquele foco estratégico em alfabetizar as crianças hoje em dia. Só é uma pena que esse projeto, né, esse programa ótimo, ele tenha acabado em 2017. Mas e você, Ju, o que você acha? Será que esse processo ele pode ocorrer de modo natural? Então, eu creio que o ideal seria que tivéssemos políticas públicas, né, de distribuição, não só de livros, gibis e materiais escritos, mas também no acesso à cultura, como cinema, teatro e visitas a museus. E também que fosse disponibilizado o acesso à biblioteca, né, para todas as crianças e os seus familiares. Ah, sim, com certeza, né? E também ajudar a estimular as crianças a uma experiência cotidiana de leitura, né? Promovendo a elas esse acesso aos livros, né? A histórias contadas de forma que incentive a criatividade e a imaginação delas também. E dessa maneira, a criança, com toda certeza, ela vai ter a vontade de aprender, né? E na minha opinião, Ju, não sei se você pensa assim também, o professor ele deveria ter essa oportunidade de acompanhar uma turma de alfabetização, né? Que para mim é um momento único e muito brilhante. Mas alguns professores eles têm receio desse momento, né? Com certeza, Mi. Esse é um momento de muita responsabilidade, que preocupa e assusta. Mas eu acredito que devemos sempre encarar os desafios
como uma criança, ou seja, devemos levar a vida de uma forma mais leve, com alegria e sem complicações. Com toda certeza, Ju. Eu também acredito que a brincadeira e a imaginação são coisas sérias e ótimas para as crianças também, né? E são instrumentos de aprendizagem muito eficaz, né? Compreendendo que essa criança tem as suas próprias ideias, né? Opiniões e desejos, o professor ele tem que ser calmo, né? Tem que ser paciente para ela conseguir compreender que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, né? Mas também a gente tem que entender que tem que ter as intervenções pedagógicas também, né? Ah, não, com certeza, né? E é em sala de aula que devemos compreender que tudo é um pretexto para ler e escrever. Já as atividades infantis devem ser voltadas para o brincar, desenvolvendo habilidades cognitivas com atenção à linguagem, ao letramento e ao raciocínio lógico. A alfabetização ela é tão importante que é homenageada anualmente todo dia 8 de setembro, né? O Dia Mundial da Alfabetização. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, junto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco, em 1966. O Dia Mundial da Alfabetização tem como objetivo reafirmar a importância da discussão mundial de temas ligados à alfabetização, como sua capacidade de mudar situações de um país, promover a democracia e emancipar o indivíduo, permitindo que ele desenvolva seu intelecto e seu pensar. Que ótimo, né? Que legal saber disso, né? Até sobre esse dia da alfabetização, né? 8 de setembro, é uma data muito importante para nós educadores, né? Até porque é a partir da alfabetização que as pessoas podem ter a liberdade e essa autonomia, né? Para se locomover pelo mundo, né? Com as oportunidades pessoais e profissionais para nós todos, né? Mas a gente agradece a todos que nos deram atenção até aqui. Quero agradecer também a Ju, né, que veio participar desse assunto muito importante com a gente. Também gostaria de agradecer a Teia, né, e também o curso de jornalismo da Universidade Positiva. Ah, bacana, Mi. Também eu agradeço o convite, né, e a atenção de todos e o que esperamos, né, que o tema abordado nos ajude a ter um olhar mais atento sobre o importante processo da alfabetização. Com toda certeza. Obrigada, galera.